Primeiro nós vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. E vamos ler aqui um versículo apenas. João, capítulo 4, o versículo de número 24. João 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos dizer juntos? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A próxima passagem da Bíblia que vamos ler está na Epístola aos Efésios, no capítulo também de número 4. Efésios, capítulo número 4. Versículo 11 diz assim, Efésios 4, versículo número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E ainda tem uma outra passagem que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece que estes textos não têm muito a ver uma coisa com a outra, mas tem sim. Hoje à noite, queridos, eu gostaria de falar da razão da igreja existir. A missão de Cristo ao descer dos céus e vir a essa terra, queridos, ele disse: eu vim aqui para edificar para mim um povo que se chama igreja.
É interessante que Jesus não mandou edificar templo, mas ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja, queridos, é mais do que o lugar onde a gente adora. Isto é um lugar consagrado para culto, um lugar onde é bom você sair da sua casa e vir para um lugar confortável, sentar ali, ou ficar em pé, enfim, passar 1 hora, 2 horas em adoração a Deus. Mas eu gostaria nessa noite de falar, baseado nesses 3 textos da Bíblia, de 3 razões pelas quais a igreja existe. Existem muito mais na Bíblia a razão da igreja existir, mas como o tempo é curto, eu vou falar das 3 principais razões da igreja existir. Igreja esta que tem preço, porque o preço da igreja foi o preço do sangue derramado por ele ali na cruz do Calvário, da entrega da sua própria vida. Ele, segundo o apóstolo Pedro, é a pedra angular da igreja, é o centro de tudo. Sem Cristo não existe igreja. Pode existir até um ajuntamento de gente, um amontoado de pessoas, mas igreja só existe, queridos, se ela tiver fundamentada nas verdades que Cristo, durante 3 anos e meio, transmitiu para aquele grupo de discípulos ou apóstolos, e que depois eles continuaram com a missão dada pelo Senhor, edificando então a igreja de Jesus. Hoje nós estamos aqui porque ele diz: eu edificarei a minha igreja. Porque a igreja existe. O que leva eu e você todos os cultos ou domingos, após domingos, deixarmos a nossa casa e vir à igreja? É interessante, né? O que move as pessoas? Desde o início, irmãos, a igreja sempre foi chamada daqueles chamados para serem tirados do mundo, para serem agora transportados para perto de Deus. Então, a igreja, além de ser definida como Assembleia dos Santos, ela é também chamada de os chamados. Chamados de onde? Aqueles que um dia ouviram a voz maravilhosa do Espírito Santo, amorosa do Espírito Santo, os apelos do Espírito Santo feito ao coração de uma pessoa, e essa pessoa creu no Evangelho e veio para Deus. Cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, viemos de uma maneira. Uns vieram com muito sofrimento, como eu, dor. Outros vieram simplesmente porque tiveram o privilégio de nascer num berço evangélico e desde pequenos seus pais foram ensinando as verdades da Bíblia, e essas verdades, quando eles foram crescendo, sentiram que vale a pena seguir o Deus de seus pais. Então muitos vieram já de uma tradição, alguns até de 3ª geração. Não é verdade? Parece que vocês vieram os seus passados já eram 4 gerações de evangélicos, né, pastor Daniel? Privilégio nascer, porque eu não nasci, não é verdade? Na minha história de família, não lembro que tivesse alguém dos nossos antepassados lá que fosse evangélicos, diferente dele, que faz parte de uma 4ª geração de cristãos. Mas ele é cristão não porque vem de uma 4ª geração, é porque um dia você teve que aceitar Jesus também, crer nele, e hoje faz parte da igreja. Qual a razão da igreja existir? O que significa, irmãos, igreja? Em primeiro lugar, irmãos, a igreja existe para adorarmos a Deus. Diga comigo, a igreja existe para adorar a Deus. Jesus diz assim: olha, meu Pai não está procurando pregadores.
Meu pai não está procurando evangelistas. Meu pai não está procurando professores. Meu pai não está procurando religiosos. Meu pai está procurando quem? Adoradores. Então, queridos, a adoração é de fato o primeiro sentido da igreja existir. E quero nessa noite dizer, olha, se você não sente prazer em adorar a Deus, ainda lhe falta o verdadeiro evangelho iluminar, brilhar e entrar no seu coração. Porque a razão da igreja existir, em primeiro lugar, queridos, por incrível que pareça, não é fazer missões. A razão da igreja existir, em primeiro lugar, é adorar. Porque missões nada mais é do que trazer pessoas para transformá-las em adoradores. Mas a primeira missão da igreja é adorar a Deus. A igreja, queridos, de fato, ela tem como a sua principal missão, a sua existência só tem sentido se ela for uma igreja adoradora. Amém? A adoração. O que é que Jesus, desse diálogo, eu não li o texto inteiro, desta conversa que ele teve com uma mulher pecadora, uma mulher que era samaritana, e nesta conversa Jesus trava com esta mulher, e ele disse o seguinte, que a adoração ela tem que estar centrada não no lugar, não em determinada lugar que lá, porque hoje, irmãos, encontramos muito disso. Olha, aquela igreja é melhor. Aquele lugar lá, o culto é mais ou menos animado. Irmãos, eu quero dizer para você hoje à noite, se você é um adorador, aonde você está, se você adora a Deus, a glória de Deus vem sobre a sua vida. Primeiro, porque a adoração ela é pessoal, amém? Você pode estar adorando a Deus em espírito e em verdade, e a pessoa do seu lado apenas cantando. A pessoa do seu lado pode até estar fazendo mais barulho que você, mas pode não estar adorando. A adoração, queridos, ela tem que estar centrada, não no ambiente, não no lugar, mas centrada em Deus. A adoração tem que ver, irmãos, com o conteúdo e não tanto quanto a forma. Porque hoje, o que mais existe são formas diferentes. Há uma infinidade de formas diferentes. E eu fico maravilhado. Essa semana eu estava assistindo um vídeo, não sei se era no Facebook ou alguém postou lá no WhatsApp, porque tem muitos vídeos, e aquele vídeo eu achei interessante. Era uma igreja, eu acredito que numa região da África, onde, se você assistiu aquele vídeo, você vai estar lembrando, onde, irmãos, era um lugar de chão, nem cimento tinha, chão batido, não tinha bancos, eram tijolos que as pessoas colocavam uma tábua em cima daqueles tijolos para sentarem. Está entendendo? Não havia banco, não havia naquele lugar piso, as pessoas para ajoelhar ali tinham que ajoelhar na terra, no chão batido, na terra. Mas, irmãos, eu confesso para vocês, eu fui tão abençoado assistindo aquele vídeo, porque aquele povo ali, prostrado, e outros de mão levantada, e outros adorando, andando,
pulando, saltando de alegria, alguns prostrados com o rosto em terra. Eu fiquei maravilhado, e eu disse: não é lá nem aqui. Jesus disse para aquela mulher: vocês acham que é em Samaria? Os judeus acham que é em Jerusalém. E ele disse: ora, chegou, e a hora é esta, em que o Pai procura adoradores, que o adorem, não importa o lugar, mas que o adorem em espírito e em verdade. Seja no chão batido, seja num templo acarpetado como este, seja num banco de tijolo ou num banco almofadado, irmãos, não é o lugar que faz adoração, mas o adorador. A missão primeira da igreja é adorar. Não existe lugar mais sagrado ou menos sagrado. Existe, irmãos, pessoas mais consagradas, mais sedentas, mais desejosas de louvar, agradecer a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele oferece, mas por aquilo que Ele é, como um Deus que é soberano, infinitamente santo, soberano, que está acima de tudo e de todos, e que nos céus anjos o adoram, querubins o adoram, e na terra um povo lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro adora aqui, ensaiando para continuar adorando nos céus. Na visão que João teve dos céus, da Nova Jerusalém, ele pôde ver ali uma multidão de adoradores, numa visão daquilo que vai ser depois. E ele perguntou: quem são aqueles que adoram de dia e de noite? E o Senhor então disse: aqueles são os que foram lavados, que tiveram as suas vestimentas lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Adoração verdadeira, irmãos, não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com uma experiência real de vida, que eu e você precisamos todos os dias, porque eu não fui salvo, eu sou salvo. Amém? Eu não posso basear nas tremendas experiências que eu tive há 40 anos atrás. Hoje Deus quer falar comigo e com você, não importa quanto tempo você tem de caminhada na fé, quanto conhecimento você tem das Escrituras Sagradas. Deus nessa noite está falando com pessoas comuns, pessoas feitas de carne e osso, e que muitas vezes, queridos, nós impedimos que a voz do Espírito nos fale, porque achamos que isso eu já sei. A velocidade que temos de raciocinar às vezes, passamos lá na frente e perdemos a bênção de, irmãos, experimentar o gostoso mover do Espírito Santo. Não é adoração, irmãos, sem entendimento, sem compreensão. O que significa essas palavras que Jesus disse? O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa adorar em verdade? Significa, irmãos, que eu tenho que dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Isto é, Deus tem revelado para mim o que significa as verdades da sua obra de redenção. As Escrituras, quando eu as ouço, eu leio, esta palavra, ela tem compreensão aqui na minha mente e chega com clareza ao meu coração. Então eu adoro não apenas um Deus que eu não o conheço, mas eu adoro a Deus em verdade. É lógico, queridos,
que a letra sem o espírito é morta. Mas quando eu conheço a Deus e o Espírito age em mim, trazendo vida, encarnando a verdade no meu coração, é maravilhoso adorar a Deus. A nossa adoração, queridos, não será vazia se Cristo for o centro da nossa adoração. Amém? Se Ele é o centro da nossa adoração, quero nessa noite dizer assim, olha, às vezes, queridos, há momentos, essa semana eu e minha esposa estávamos numa visita, e de repente aquele irmão pegou um violão, e ele começou a tocar uma música de 40 anos atrás, que os antigos na fé aqui conhecem. Uma música de 40 anos atrás, que é glória para sempre ao Cordeiro de Deus. A Jesus o Senhor. Eu confesso para os irmãos, estávamos num culto, estava fazendo uma visita. Aquele irmão pegou aquele violão e começamos a cantar. Eu quero dizer para os irmãos, às vezes, queridos, Deus nos visita em certos momentos, Ele nos faz algumas surpresas, porque ali Deus estava revelando que não importa se é numa sala, se é numa cozinha, se é na igreja, se é no meio de uma multidão, ou se tem 4 ou 5 pessoas, está entendendo? Ali eu pude experimentar que eu posso adorar a Deus. Amém? Não é adoração, irmãos, vazia. Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. A verdadeira adoração, a verdadeira música, irmãos, ela vem do céu. Como diz o salmista no Salmo 43, ela vem do céu e não da terra. A adoração precisa ser, como Jesus diz aqui, bíblica. Tem que ser em espírito e em verdade. Precisa também, irmãos, ser movida por fervor. Fervor significa fé. É cantar aquilo que eu creio e que você crê, amém? Nós cantamos a nossa fé, porque do contrário, irmãos, é apenas cantar. Mas é crer naquilo que cantamos, que cada palavra que pronunciamos, estas palavras têm significado dentro de mim e de você. Nós cantamos a verdade, que nós cremos nela. Nós precisamos, irmãos, ter este conceito claro na nossa cabeça, que o nosso culto de adoração, a nossa adoração, ela não deve ser uma adoração fria, gelada. Tem pessoas, irmãos, que às vezes já saem indispostas de casa, elas saem, chegam na igreja, saem da igreja, mas não experimentaram, irmãos, de Deus um gozo, uma alegria. Nem sempre, irmãos, de repente alguém pode até ser liberto, curado, transformado, não por causa da palavra, mas por causa da adoração. Aleluia. O Senhor não está procurando adoração. Ele está procurando adoradores. Amém? Porque adoração, irmãos, Deus tem 24 horas. Lá no céu tem não falta adoração. Falta? Deus não está procurando adoração. Deus está procurando você, irmão.
Deus está procurando você, irmã, que está aí no banco. Põe isso na mente e no coração. Deus está à minha procura. Jesus disse: eu estou caçando você. Eu estou procurando você. Peça perdão nessa noite. Diga para Deus: me perdoa pela minha indiferença. Perdoa, Deus, muitas vezes a minha falta de vontade. Tem muitos motivos, irmãos, que nos prende. E às vezes já chegamos à igreja mal-humorados, chegamos à igreja quase que empurrados, chegamos à igreja mais para bater cartão, bater ponto, quando na verdade, nesta noite, ponha na sua mente e no seu coração: Jesus está te caçando. Ele está procurando. Aliás, nem é ele disse, é o Pai. Meu Pai está procurando. O Senhor não quer apenas o canto. Ele quer verdade. A prática da adoração, irmãos, está enraizada de fato na vida do adorador. Você precisa viver aquilo que você expressa através da música. Não é uma questão, como eu disse, de performance. Está entendendo? Quem sou eu para dizer que naquele culto, naquele lugar de chão batido, eu podia ver algumas pessoas dançando, senhoras simples, pulando, eu podia ver jovens, eu podia ver adolescentes, alguns com a cara no chão. Irmãos, quem sou eu? Deus não está procurando se você pula ou se você não pula, se você bate palma ou se você não bate palma, se você canta em voz alta. Mas eu quero dizer para você, não existe maneira de adorar a Deus, porque a música sempre foi um instrumento de adoração. Desde que nós encontramos na igreja a ideia de adoração, ela está acompanhada de música, de instrumentos que emitem sons para louvor e para glória e honra do nome do Senhor, mas também, irmãos, a música cantada, a mensagem que eu canto, que expressa a minha fé. Davi, ele compreendeu que Deus procurava. Eu gosto de Davi, que ele disse: Deus procura a verdade no íntimo. Entenderam? De repente você fica impressionado com a maneira que alguém está perto de você. Eu gostaria de ser. Deus está procurando a verdade no íntimo. Está entendendo? Hoje à noite o que o Senhor está dizendo, Ele disse: eu conheço você. Meus irmãos, eu não impressiono Deus, porque Ele me conhece. Antes que a palavra saia dos meus lábios, Deus já sabe. E Ele disse então que Deus procura a verdade no meu íntimo. Guarde isso na sua mente. Nessa noite o Pai está procurando adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Culto, irmãos, sem uma conexão verdadeira entre a razão e o coração, não vale. Deus quer razão, mas Deus quer sentimento, emoção. Aleluia. Alegria, gozo. São virtudes que o Espírito Santo nos dá para a gente adorar a Deus, sabia? O culto racional, irmãos, que
Paulo fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 1, esse culto racional não é apenas um tempo de louvor na igreja, mas a oferta do nosso corpo. Ele disse que eu tenho que oferecer a Deus meu corpo, oferecei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, um culto com entendimento, um culto que Jesus disse: Pai, o meu Pai procura adoradores para adorá-lo desse jeito, em espírito e em verdade. Amém? Se Deus, queridos, não for honrado no culto, é pura perda de tempo. Entramos e saímos, até pode ser que a minha alma tenha ficado alegre. Mas a alegria, se ela não vem de uma experiência real com Deus, saiu da igreja, ela desaparece. A quem nós estamos nessa noite honrando quando nós cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Quando tocamos, aqueles que tocam aqui, que usam instrumentos, quando cantamos, fazemos isso porque gostamos de fazer? Ou fazemos isto porque há dentro de nós um desejo de adorar o Senhor? Muito sério. Muito sério, queridos. Porque aqueles que são as equipes de louvor da igreja, eu quero dizer para os irmãos, quanto perigo corre de focarmos no instrumento, no som que nós produzimos. Mas será que estamos adorando? Como o Salmo 150 disse, tudo que produz som, louve a Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, a igreja existe, sabe para quê? Fazer discípulos. Amém? A igreja existe também para fazer discípulos. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 12 até o verso 16, Paulo disse o seguinte: olha, durante um período de 3 anos e meio, próximo talvez de 4 anos, Jesus, ele treinou pessoas, ele preparou pessoas, ele fez os seus chamados discípulos mais próximos, mas ele também tinha uma equipe de discípulos que ele os enviava também. Mas durante 4 anos e meio, Jesus fez muitos milagres, Jesus pregou muitos sermões para multidões, mas Jesus focou maior parte do seu tempo fazendo discípulos, ensinando-lhes. E antes da sua morte, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam continuar fazendo discípulos. Ele deu essa ordem para eles, né? Não é verdade? Ele disse: ide e fazei discípulos. Paulo aqui está dizendo agora, não, aqueles 12, Jesus disse, agora ide e fazei discípulos, eles fizeram. Paulo disse, Jesus, antes de ir aos céus, ele concedeu à igreja vários ministérios, mas eu fico maravilhado, irmãos, que Jesus, ele chamou uns para apóstolos, que foram aqueles que serviram como apóstolos,
Hoje nós estamos vivendo numa época bem apostólica de novo, porque de mais ou menos uns 30 anos para cá, menos, 20 e poucos anos para cá, começou de novo na igreja evangélica, alguns levarem o título de apóstolos, desde os 500 anos da Reforma até mais ou menos de 30 anos atrás, esse título de apóstolo não era dado, era simplesmente evangelistas, pastores, missionários, entenderam que eram pessoas que, começando ali na Reforma, como com Lutero, e depois a igreja foi ramificando nos seus vários entendimentos teológicos, mas esse termo apóstolo não tinha muito na história, é algo bem novo dentro do contexto da história da igreja evangélica atual. Chama, mas para mim hoje à noite não importa muito o título, se alguém diz eu sou apóstolo, o outro diz eu quero ser bispo. Irmãos, não é tanto, mas é a missão. Qual é a missão da igreja? Porque a igreja existe. Ela existe para todos aqueles que são salvos, eles sejam treinados, sejam ensinados, está entendendo? Para que possam servir a Deus dentro dos mais variados ministérios dentro da igreja. Irmãos, o crescimento da igreja na Coreia do Sul nos últimos 40 anos é assustador. Sabe por quê? Na Coreia do Sul, o que mais a igreja faz é investir no treinamento leigo, é investir na preparação da igreja. Entenderam? Porque uma igreja, mesmo sendo uma igreja grande, ela não vai ter ministérios para todo mundo na igreja. Mas um cristão que é ensinado, que tem missão, queridos, entre o domingo e o próximo domingo, ele com certeza vai fazer diferença aonde ele está, seja no seu trabalho, seja na escola, seja jogando futebol, seja aonde ele estiver, ele ali é uma testemunha viva de Cristo, amém? Ele sabe explicar a razão da sua fé, ele sabe explicar por que ele foi salvo e por que é importante alguém encontrar os caminhos de Deus. A igreja de Deus, irmãos, não é apenas uma multidão de pessoas, mas ela é um corpo bem coordenado, onde cada um tem de fato função, cada um pode crescer, cada um pode produzir fruto dentro daquelas habilidades dadas pelo Espírito Santo e outras que eu já as tenho, mas o Espírito Santo é que nos capacita, mas a igreja existe para treinar. A igreja existe para alimentar os cristãos. Por isso Deus deu à igreja pastores, Deus deu à igreja evangelistas, Deus deu à igreja de fato aqueles que são usados para ensinar. Paulo disse para que os santos sejam equipados. Nesse texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, ele disse para que não sejamos uma igreja de crianças levadas de um lado para outro por todo o vento de doutrina, mas uma igreja que sabe o Deus que ela crê, ela tem entendimento, ela é uma igreja que se preocupa no crescimento, não apenas, irmãos, numérico, mas no crescimento espiritual do povo de Deus. A igreja que honra a palavra,
A igreja, irmãos, que dá primazia a este livro sagrado. Como Paulo fala lá na epístola, a 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, verso 17, que ele diz toda a escritura. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem inspiração divina e ela tem, de fato, a missão, quando ela é ensinada, para que eu conhecendo as verdades reveladas nas Escrituras. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que para mim, eu tenho prazer em sentar e ouvir. Ontem à noite, por exemplo, que bom sentar ali naquele banco e ouvir o meu colega, o japonês Shimba. Ele pegou um versículo no livro de Cantares. Ele deve ter falado mais ou menos 15 minutos. Que preciosidade de palavra. Entenderam? Que clareza que ficou a minha mente, o meu coração. Não é? Eu até brinquei depois com o Roberto, né? Eu falei, Roberto, japonês é bom que não grita. Porque ele é japonês, né? Mas não é o volume da voz, irmãos. Porque, em compensação, tem um Takayama aí que é japonês, porque quando ele abre o peito para gritar, antigamente ele gritava, hoje ele está mais deputado federal aí, está meio perdido nesse mundo da política, mas eu gostava de ouvir Takayama. Você lembra do Takayama? Quantos conheceu o Takayama pregando? Era bom, não era? Eu preferia mais Takayama no púlpito do que lá no congresso, viu, irmãos? É verdade, algumas pessoas, às vezes, irmãos, mudam o foco. Eu sei que, de repente, até o Takayama vai me assistir falando aqui, mas eu quero dizer para você, Takayama, se você me assistir depois aí nos meios, nos YouTubes da vida aí, que eu gostava mais de você no púlpito, eu gostava. Porque ele tem uma unção especial para pregar aquele homem, viu, irmãos? Quem conheceu o Takayama há uns 20 anos atrás, aí sabe que ele é baixinho, né? Que o baixinho é fogo puro, hein? Fogo puro. Se japonês não grita, aquele grita. Mas grita na unção. Amém? A igreja, queridos, existe de fato para cumprir a sua missão de treinar os salvos, de ensinar. A igreja é um corpo, queridos, formado por pessoas com dons, com habilidades totalmente diferentes umas das outras, mas cada membro ele tem que exercer o seu ministério. Quero dizer para você hoje à noite que a igreja é esta maravilhosa, misteriosa unidade de pessoas com diversidade de dons e capacidades. É um ajuntamento de gente que vem de famílias diferentes, cultura diferente, raças diferentes. Hoje, para mim, que maravilha eu poder abraçar meus irmãos haitianos no amor de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que este misterioso mover de Deus que traz pessoas de povos, raças, tribos, línguas, mas faz de nós esta maravilhosa família, esse ajuntamento de gente, que às vezes, queridos, ficamos lá reclamando, mas na igreja eu não tenho oportunidade de servir. Irmão, o seu conceito está errado. Porque se eu quero servir, é só botar o pé para fora da minha casa amanhã que Deus vai me usar.
Eu tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me. Onde eu for, usa-me. Pode ser numa fila de supermercado, numa fila de banco, pode ser em qualquer lugar que você tiver. Deus quer te usar. Deus te usa em qualquer lugar, às vezes usa em umas situações mais estranhas. Essa semana eu fui acompanhar meu neto numa entrevista de emprego, porque a mãe não podia ir, o padrasto trabalhando, todo mundo trabalhando, e eu fui na missão de acompanhar meu neto. Cheguei lá, ele é muito tímido, ele não falava. Mas eu acabei, de repente ali, ela acabou me envolvendo na conversa, que era mais com meu neto do que comigo. Mas, de repente, ela já ficou, abriu o coração, e ela já ficou sabendo que eu era pastor, a conversa já não era mais a respeito de emprego, está entendendo? Ela disse, na verdade, eu até já fui na igreja, eu já tive um namorado que ia na igreja, está entendendo? E a gente já, o foco ali era uma entrevista de emprego, não tinha nada a ver, está entendendo? Mas já que o Mateus não falava, o vô aproveitou a oportunidade para falar para aquela mulher. Às vezes, você está entendendo? São uns negócios assim, irmãos. Ontem à noite eu fui sorteado, porque eu não sei, o Aldeci que entende muito de negócio de política, e Aldeci, esse negócio dessas empresas de pesquisa, que faz pesquisa de intenção de voto, é por sorteio, acho que cai lá, nesse aperta, caiu no meu telefone ontem à noite, irmão. É assim por aí, não é isso? É bem assim, né? Caiu no meu telefone, eu achei que era outra coisa mais interessante, saí no corredor ali, irmãos, e o entrevistador. Aí eu notei que estava me perturbando demais, que repetia muito. Mas e se tiver fulano, você votaria? Eu digo, eu vou votar em fulano. Mas para ver se confundia a minha cabeça. Mas no fim, irmãos, da conversa, quero confundir a sua cabeça. Eu falei, olha, filho, eu tenho clareza. Quero dizer para você que eu não sou político, mas eu leio sobre política todo dia. Eu tenho minha cabeça bem esclarecida a respeito do que está acontecendo no nosso país, no mundo. A gente tem que estar bem informado. E até que ele ficou sabendo, então, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Mas sou uma pessoa que estudo, que conheço, que leio. Mas que igreja que você é? Eu falei, olha, eu já aproveitei e fiz propaganda da igreja. Ele mudou que igreja que era. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você, se você quer que Deus te use, Ele te usa até numa pesquisa de política, está entendendo? Ele usa de qualquer maneira. Mas eu falei, não, é a Igreja Nazareno. Se você entrar aí, você vai ver que temos igreja no Brasil inteiro. Está entendendo? Às vezes até a pessoa está meio perdido na vida, você está entendendo? Uma oportunidade de você falar, que às vezes, irmão, tem gente que pensa que para servir a Deus eu tenho que ter um cargo na igreja. Olha, uma igreja, por exemplo, se ela tiver 2.000 membros, irmão, não vai ter 2.000 cargos, mas tem 2.000 missões. Porque todos aqueles que são salvos têm uma missão: ser-me-eis testemunhas. E às vezes, queridos, cargo dá muita dor de cabeça, mas se você está na missão de Cristo, Ele vai te usar. Usa ou não usa? Usa, irmãos. Porque às vezes nós entendemos e às vezes começamos a reclamar que a igreja é muito politizada, a igreja, está entendendo? Irmãos, e outra coisa que eu quero dizer para você. Se o Espírito Santo lhe der uma unção de qualificação para uma missão, eu quero dizer para você, naturalmente você vai ser visto e naturalmente, sem forçar nada, você vai ser separado e você vai ser usado pela igreja. Amém? Descanse hoje nessa verdade. Não perca a alegria de ser um adorador.
Menos murmuração e mais adoração é o que Deus quer. Menos reclamação e mais disposição para servir a Deus. Irmãos, perdemos tempo quando nós, de repente, nos encasulamos, entramos no casulo e fechamos, e nós achamos que não há oportunidade. Oportunidade você a constrói. Está entendendo? Até numa entrevista de emprego. Você constrói a oportunidade. Se você está a serviço do reino, Ele vai te usar na hora que você menos espera. Você tem que estar disposto à disposição dEle. A igreja, irmãos, é o corpo de leigos. Porque na igreja eu sou leigo. Na igreja somos iguais. Alguns com ministérios diferentes, mas nós somos todos iguais. Pastor não é mais santo. Missionário, pode até o indivíduo levar o título de apóstolo. Irmãos, Deus não está nem preocupado com apóstolo. Deus está preocupado com testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. O papel da igreja é treinar. O papel da igreja é ensinar. O papel da igreja é preparar os santos para o desempenho do seu ministério. A igreja existe para fazer discípulos à semelhança de Cristo. É a igreja que gasta tempo. Nós somos uma igreja que investimos na educação religiosa. Agora nossas crianças estão lá em cima recebendo o ensino. Domingo de manhã eu gasto 1 hora do meu tempo aqui com os adultos. Os jovens a mesma coisa, os adolescentes, as crianças. Mas irmãos, isso é muito pouco. Por isso nessa noite, de repente, você quer ser um Edson da vida. Diga, pastor, eu quero que o senhor me ensina. Fala comigo, eu te ensino. Não sei muita coisa não, mas vou me ensinar. Porque a maior maneira de ensinar, irmãos, é compartilhar experiências. A letra. Se você é uma pessoa que gosta de ler bons livros, a letra é fácil. Para mim, discipulado é experiências de vida. Entenderam? Mas, em terceiro lugar, para mim terminar, a igreja existe, de fato, queridos, para cumprir a grande comissão dada pelo Senhor Jesus, que é ir e testemunhar. Quando Jesus disse em Atos 1:8, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis, o quê? Cantores? Ser-me-eis, vamos dizer todo mundo junto, ser-me-eis testemunhas. Meu querido irmão e irmã, nesta noite, esta semana, pede para Deus lhe dar oportunidade de testemunhar da sua fé. Amém? Diga aquilo que Deus tem feito na sua vida. Diga assim, olha, eu quero dizer para você que de repente a pessoa começa a reclamar. Aí você, que porta aberta, irmão. De repente a pessoa está falando de uma dificuldade. De repente a pessoa está falando de um problema. Quem sabe até de uma enfermidade. Você pode, de repente eu quero dizer para você, se você está antenado no céu, está ligado no céu, a verdade, ela é clara no seu coração, a sua missão, se você não testemunha, alguma coisa está errada com você. Porque ser testemunha, queridos, não é missão de determinado número de pessoas, não é missão do clero, é missão dada para toda a igreja. A maioria dos crentes hoje não sabe o que é testemunhar. Mas, pastor, eu não fiz curso. Irmãos, a mulher que Jesus conversa com ela aqui, a mulher samaritana, ela não fez curso nenhum, irmão, de discipulado. Fez? Quando Jesus revelou para ela quem era ele, quando ele disse, olha, se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede.
Essa mulher ficou tão maravilhada. Quando Jesus contou o que ela era como pessoa, que ele revelou que ele a conhecia, aquela mulher disse: eu encontrei o Messias. Sabe o que ela fez, Pedro? Agora eu vou sair daqui, vou entrar num seminário, fazer um curso de 4 anos para mim começar a falar desse Jesus que eu encontrei. Ela fez isso? A Bíblia diz que ela nem levou o balde d'água para casa, irmã. Largou ali o balde vazio, correu para a sua aldeia, e ela chegou lá e diz: eu encontrei o Messias. Aquele que nós esperávamos, eu o encontrei. Sabe o que aconteceu? Mas como que você sabe que encontrou? Porque ele falou tudo de mim. Ele me conhece por inteiro, ele sabe quantos maridos eu já tive, e sabe que agora eu estou amigado com um, ele sabe tudo, ele é o Messias, tão esperado, eu encontrei. Aí eles disseram: vamos lá. Acreditaram naquela mulher, e a aldeia inteira foi, e chegando lá, eles ouviram Jesus falando, e a Bíblia disse que aquela aldeia inteira creu e disse: e agora nós acreditamos, não tanto por aquilo que ela falou, mas agora por aquilo que nós acabamos de ouvir. Por isso, meus irmãos, nessa noite, a maioria dos crentes diz: eu não sei testemunhar. Testemunha daquilo que está dentro de você. Diz assim: olha, eu criei em Jesus, ele me salvou, eu criei nele, ele mudou a minha vida, ele me dá sentido de ser, ele cuida de mim, ele cuida da minha vida, ele cuida da minha esposa, dos meus filhos, ele tem me abençoado. Dizem, irmãos, uma estatística que menos de 5% dos crentes que existem hoje tiveram o privilégio de levar uma alma a Cristo. O que é levar uma alma a Cristo? É levar alguém a converter-se. Menos de 5% dos crentes são ganhadores de almas. Por isso, a igreja está perdendo, irmãos, a verdade mais profunda a respeito dela. A igreja, Jesus disse que ela deveria ser sal para a terra. Ela deveria ser, de fato, luz para um mundo em trevas. A igreja, segundo Paulo, ele diz: a igreja deveria ser esse bom perfume de Cristo, que tocaria naqueles que não são salvos e levaria a mensagem. Então, o trabalho de testemunhar, irmãos, infelizmente, tem hoje ficado com uma minoria dos cristãos, quando na verdade a missão é de todos nós. A igreja inteira herdou de Deus esta missão gloriosa de ir e fazer discípulos. Tem um versículo aplicado em Jesus que eu trago ele para mim. Todos os dias eu digo: Senhor, eu quero viver isto. Que é Isaías 61, versículo 1, que ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para quê? Para me ungir, para quê? Porque tem muitos cativos aí. Tem muitos doentes da alma aí. Para curar os feridos, para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Está entendendo? Esse texto da Bíblia, irmãos, refere só a Jesus. Ainda que seja uma profecia a respeito do Messias, mas, irmãos, o Espírito do Senhor, Jesus disse, ele tem que estar sobre cada um de nós, amém? Você é, nesta noite, alvo desta unção de Deus para ser uma testemunha viva de Cristo aqui na terra, amém? Fiquemos em pé. Eu gostaria que a igreja, nesse momento, presente aqui, pudesse refletir nessas 3 verdades da razão da igreja existir na terra.
Como eu disse, são várias, mas dessas 3 verdades, por que a igreja existe? Ela existe para adorar. Amém. A igreja existe para fazer discípulos. Mas a igreja existe, irmãos, como única fonte de esperança para este mundo em trevas. Fazer missões. Ou testemunhar a respeito de Cristo. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Rogo nessa noite que o Senhor desperte nesta igreja. Igreja que eu faço parte. Igreja que eu tenho aprendido nesses 22 anos a amar. Cada dia para mim é um novo dia neste lugar. Igreja que nesta noite está representada aqui por estas famílias queridas. Ó Deus, que a sua palavra que foi aqui proclamada, ela possa achar lugar na mente e coração de cada um aqui. Que a sua palavra possa gerar em nós o desejo de viver tudo aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Não permita, Senhor, de maneira nenhuma que o inimigo roube de nós a oportunidade de viver tudo aquilo que ouvimos hoje à noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.